Você já se perguntou por que algumas partes da Bíblia simplesmente não são mencionadas nas igrejas? Há um versículo que, mesmo sendo poderoso, permanece quase oculto aos olhos da maioria dos cristãos. Este versículo, encontrado no livro de Amós, não fala de bênçãos ou prosperidade, mas de juízo e arrependimento. E, honestamente, é por isso que ele é tão evitado. Imagine que você está ouvindo uma pregação sobre o dia do Senhor, aquele momento glorioso que todos aguardam com fé, e então, de repente, você se depara com a dura realidade de que o dia do Senhor também será de trevas para muitos. Isso te choca? Pois é exatamente isso que Amós revela. Mas por que esse versículo é deixado de lado nas igrejas? E o que ele pode nos ensinar sobre nossa própria fé? Se você está curioso e pronto para entender a verdadeira mensagem que muitos têm medo de pregar, fique até o final. Curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma reflexão profunda sobre as Escrituras. Esse versículo é daqueles que a maioria das pessoas já ouviu falar, mas poucos realmente se detêm a ele. Talvez você o tenha lido uma vez sem perceber o poder que ele tem. Estamos falando de uma profecia de Amós, um profeta que não se conformava com a hipocrisia da religião da sua época. Esse versículo se destaca porque fala diretamente sobre o dia do Senhor, um tema que normalmente é abordado com esperança e glória, mas que aqui ganha uma dimensão completamente diferente. Essa história bíblica nos força a olhar para o juízo de Deus de uma maneira que muitos evitam. Se você está acostumado a ouvir sobre bênçãos, este versículo vai lhe apresentar uma perspectiva completamente nova. Em muitas pregações, o dia do Senhor é anunciado como um momento de libertação e vitória. No entanto, o que Amós revela em seu versículo vai contra essa visão. Ele nos ensina que, sem arrependimento, esse dia será de trevas e não de luz. Isso pode soar desconcertante para muitos, porque como podemos aceitar a ideia de que o dia de Deus também pode ser um momento de juízo? Esse versículo coloca em xeque nossas expectativas e nos faz refletir. Estamos preparados para o juízo de Deus ou apenas esperando por bênçãos e prosperidade? Ao abordar esse versículo, é como se a Bíblia nos desafiando a refletir sobre nossas ações, nossas práticas religiosas e, especialmente, nossa sinceridade diante de Deus. Este versículo não é apenas uma advertência para os antigos israelitas. Ele é igualmente relevante para nós hoje. Mas, curiosamente, poucas igrejas falam sobre ele. Talvez seja porque ele confronta a ideia de um cristianismo confortável e voltado para o bem-estar. Ele desafia as aparências, o superficialismo e nos lembra da seriedade de uma vida de santidade. Se você olhar mais de perto para a história, perceberá que a profecia de Amós não está apenas falando de um evento distante, mas de algo que se reflete em nossos próprios dias. A ideia de que o dia do Senhor pode ser tanto um momento de salvação quanto de juízo não é uma mensagem que todos querem ouvir. Isso exige reflexão profunda sobre como temos vivido nossa fé, sobre o que realmente buscamos quando falamos em promessa divina. Esse versículo, portanto, nos convida a uma verdadeira introspecção. Está preparado para o que ele diz? No entanto, a verdadeira pergunta é: por que ninguém fala sobre esse versículo? Por que ele fica escondido na Bíblia? E mais importante, por que ele é tão desconfortável para a maioria dos pregadores? Será que estamos realmente preparados para confrontar a nossa realidade? Ou preferimos uma visão mais fácil, que não exige mudança nem compromisso? É por isso que esse versículo é tão poderoso, e por isso ele precisa ser entendido, ainda que poucos se atrevam a abordá-lo em público. Amós, ao contrário de muitos outros profetas, não era um sacerdote ou uma pessoa de posição elevada.
Ele era um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Alguém que, de certa forma, estava distante das elites religiosas e políticas de Israel. Mas foi justamente essa posição humilde que permitiu que ele enxergasse as falhas do povo com mais clareza. Ele viveu em uma época de grande prosperidade para Israel, mas também de profunda corrupção e idolatria. A nação estava prosperando materialmente, mas espiritualmente estava à deriva. A profecia de Amós aparece justamente nesse contexto, onde o povo, em sua abundância, estava esquecendo da verdadeira adoração e da justiça social que Deus exige. Enquanto muitos acreditavam que a prosperidade era sinal da bênção divina, Amós via que por trás da aparente paz havia um sistema de injustiças e um afastamento de Deus. Ele percebeu que o povo estava confiando mais em seus rituais e ofertas do que em uma verdadeira conversão e arrependimento. Eles esperavam que o dia do Senhor fosse um evento glorioso que traria salvação, mas Amós desafiou essa visão. Ele sabia que Deus não se agradaria de uma adoração vazia, feita sem coração e sem mudança de atitude. Esse versículo, que muitos evitam pregar, surge nesse cenário como um alerta profundo. Não basta viver de aparência. Deus exige sinceridade. Esse contraste entre a prosperidade material e a decadência espiritual é uma realidade que ainda pode ser observada hoje, em muitas partes do mundo. Assim como os israelitas, muitas pessoas se deixam levar pela busca por bens materiais e por conforto, deixando de lado a verdadeira essência do Evangelho, que exige santidade e justiça. Amós, em sua profecia, estava fazendo um chamado urgente para que o povo de Israel se despertasse, para que eles voltassem a uma relação genuína com Deus, em vez de seguir apenas as convenções religiosas e a hipocrisia. Esse chamado é, sem dúvida, um dos maiores legados de Amós e uma das razões pelas quais seu versículo é tão pouco pregado. Naquela época, a ideia do Dia do Senhor estava diretamente ligada a um grande triunfo de Deus sobre os inimigos de Israel. Mas Amós transforma esse conceito em algo muito mais sério e profundo. Ele nos lembra que o Dia do Senhor não é apenas sobre salvação, mas também sobre juízo. O povo precisava entender que a prosperidade material não garantia a bênção divina. Era necessário que houvesse arrependimento, verdadeira conversão e um compromisso com a justiça para que pudessem, de fato, experimentar a presença de Deus de maneira genuína. Este é o contexto histórico e cultural que embasa a profecia de Amós, e é o pano de fundo para o versículo que ele nos oferece. Amós nos desafia até hoje a pensar sobre o que realmente buscamos quando clamamos pelo dia do Senhor. Será que estamos esperando um momento de glória? Ou estamos cientes de que, sem mudança verdadeira em nossas vidas, o dia de Deus pode ser muito mais do que esperávamos? Esse versículo, portanto, nos remete à reflexão sobre o que, de fato, significa viver uma vida cristã autêntica. Em um mundo onde o materialismo e a superficialidade estão em alta, o chamado de Amós se torna ainda mais pertinente, pois ele nos alerta contra o engano da falsa segurança espiritual. Este versículo de Amós traz consigo uma sacudida que pode desconcertar até mesmo os mais fervorosos fiéis. Enquanto muitas igrejas pregam um dia do Senhor de glória, vitória e bênçãos, a profecia de Amós nos apresenta uma outra face desse evento, um dia de juízo, onde aqueles que não se arrependeram e não viveram de acordo com os princípios divinos enfrentarão as trevas. Isso rompe completamente com a visão de um cristianismo fácil, onde a promessa de bênçãos está garantida, independentemente do comportamento e da sinceridade do coração.
Essa história bíblica desafia a todos que desejam uma religião sem compromisso e sem transformação pessoal. Imagine por um momento alguém que vive uma vida de superficialidade espiritual, confiando apenas em rituais vazios. Talvez essa pessoa frequente a igreja regularmente, mas não busca uma verdadeira mudança em seus pensamentos, atitudes e ações. Quando o dia do Senhor chegar, o que acontecerá? Amós nos alerta que para quem vive dessa maneira, o evento será um momento de desolação e não de triunfo. Essa profecia confronta nossas falsas esperanças e nos coloca diante de uma escolha: mudar e buscar santidade ou continuar vivendo em ilusões espirituais. Esse versículo é, sem dúvida, um convite para que refletimos profundamente sobre o que realmente buscamos em nossa fé. Por mais que o dia do Senhor tenha sido visto como o ápice da restauração para Israel, Amós nos lembra que, sem arrependimento, ele será, na verdade, um momento de grande tristeza. O povo de Israel, tão acostumado com suas práticas religiosas, precisaria entender que Deus não se agradaria de aparências. Não se trata de seguir uma rotina religiosa apenas por conveniência, mas de viver com coração puro e comprometido com a verdade. Esse versículo, portanto, se torna um divisor de águas para todos que acreditam que as bênçãos podem ser alcançadas sem uma mudança real de vida. Hoje, em muitas igrejas, há uma forte ênfase nas promessas de prosperidade e vitória. Mas, à medida que lemos a profecia de Amós, vemos que o Evangelho não pode ser reduzido a um golpe de sorte espiritual. O versículo escondido, que quase nunca é pregado, traz a realidade de que para experimentar as bênçãos de Deus é necessário um compromisso sério com a justiça, a santidade e a verdade. O que Amós nos mostra é que não podemos continuar a confiar em nossa religiosidade superficial ou em uma fé sem frutos. E, de fato, essa história bíblica nos revela o que realmente importa: a transformação genuína de nossos corações. Esse versículo oculto questiona nossa percepção sobre a fé e nos força a reconsiderar o que esperamos de Deus. O dia do Senhor não é algo que podemos dar por garantido, e este é o ponto que Amós insiste em transmitir. Não basta ter uma fé de fachada, uma fé que apenas usa Deus como um meio de alcançar benefícios materiais. Precisamos ser sinceros e viver de acordo com os mandamentos divinos, com justiça e misericórdia, ou estaremos, no fim, decepcionados. O impacto desse versículo nas nossas expectativas religiosas é, sem dúvida, imenso. A razão pela qual esse versículo de Amós é tão evitado nas igrejas pode estar relacionada ao desconforto que ele causa. Falar sobre juízo divino, especialmente no contexto do Dia do Senhor, é algo que muitas vezes não ressoa com a narrativa popular de um Deus que apenas concede bênçãos e prosperidade. Esse versículo desafia a visão de um cristianismo fácil e sem exigências, onde os fiéis podem simplesmente seguir rituais e esperar por um final feliz. A realidade que Amós apresenta é mais complexa e exigente, e isso, de certa forma, acaba afastando os pregadores que preferem mensagens mais palatáveis e menos confrontadoras. Esse versículo incomoda, porque ele não se alinha com a ideia de que a fé cristã é uma fórmula para a prosperidade material. Em vez de prometer riquezas e glórias, ele fala de um julgamento que virá para aqueles que não se arrependem. As igrejas, muitas vezes, evitam esse tipo de mensagem por temerem que ela possa afastar os fiéis. Afinal, quem quer ouvir sobre trevas e juízo quando a promessa de prosperidade é mais atrativa? Mas é exatamente esse tipo de profecia que precisamos ouvir para termos uma visão mais equilibrada de quem Deus é. Ele é misericordioso, sim, mas também é justo e exige uma vida que reflita seus princípios divinos.
Além disso, esse versículo é difícil de ser abordado porque ele força uma reflexão pessoal e dolorosa. Ele nos desafia a olhar para a nossa própria vida e questionar se estamos, de fato, vivendo de acordo com os mandamentos de Deus ou se estamos apenas cumprindo uma rotina religiosa. Esse tipo de reflexão pode ser desconfortável e é mais fácil simplesmente evitar a questão. No entanto, Amós não teve medo de pregar a verdade, por mais que ela fosse difícil de ouvir. Ele nos lembra que a fé verdadeira não se resume a rituais ou a promessas vazias, mas a um compromisso genuíno com a justiça, a santidade e a obediência. O problema é que, ao evitar pregar sobre esse versículo, as igrejas acabam alimentando uma compreensão distorcida de quem Deus é e do que Ele espera de nós. A Bíblia não nos dá apenas promessas de vitória, mas também de juízo. Ao ignorarmos essas partes mais difíceis da Escritura, corremos o risco de criar um cristianismo superficial e sem profundidade, onde as pessoas buscam Deus apenas como um meio para alcançar o que querem, sem entender a seriedade de viver segundo seus mandamentos. A verdade é que Amós, mesmo sendo um profeta simples, foi extremamente claro em sua mensagem, e ao evitarmos pregar sobre ele, corremos o risco de perder o equilíbrio que ele traz. Por fim, podemos concluir que esse versículo oculto, muitas vezes ignorado nas igrejas, é crucial para nosso crescimento espiritual. Ele não deve ser visto como algo negativo, mas como um convite a uma reflexão profunda sobre nossa relação com Deus. Quando as igrejas evitam falar sobre ele, elas acabam falhando em ensinar sobre a verdadeira natureza de Deus, que é cheia de misericórdia, mas também de justiça. Este versículo é uma chave para entendermos o equilíbrio perfeito entre o amor de Deus e a necessidade de santidade em nossa vida. Ignorá-lo significa abrir mão de uma parte vital da mensagem bíblica. Embora a história bíblica de Amós seja antiga, sua mensagem continua extremamente relevante para os cristãos de hoje. Em um mundo onde o cristianismo muitas vezes é reduzido a um conjunto de promessas de bênçãos materiais e conforto pessoal, a profecia de Amós nos chama a refletir sobre a verdadeira natureza da fé. Ele não apenas desafia a ideia de que estamos imunes ao juízo de Deus, mas também nos lembra de que Deus exige de nós uma transformação genuína. Isso nos leva a um ponto crucial. O versículo oculto de Amós, que muitos evitam pregar, não é uma mensagem antiquada, mas uma advertência urgente para a nossa geração. Hoje, muitos cristãos se concentram mais nas bênçãos de Deus do que no que Ele realmente exige de nós. Eles buscam milagres, cura e prosperidade, mas se esquecem do chamado de Deus para uma vida de santidade e retidão. A mensagem de Amós, com seu versículo forte e claro, é um lembrete de que não podemos simplesmente esperar o dia do Senhor como um momento de glória, se nossas vidas não refletem os princípios divinos. Esse versículo nos força a uma autoavaliação séria. Estamos vivendo em conformidade com o que Deus realmente deseja de nós ou estamos apenas esperando por bênçãos? Se a história bíblica de Amós tem algo a nos ensinar, é que o dia do Senhor será de trevas para aqueles que não se arrependem e não buscam a santidade. Essa verdade deve nos levar a uma reflexão mais profunda sobre nossa fé. Em uma era em que a fé é muitas vezes tratada como algo superficial e voltado para o benefício próprio, o versículo de Amós nos desafia a viver com mais integridade e sinceridade. Ele nos faz questionar: nossa fé é genuína? Ou estamos apenas seguindo uma rotina religiosa, sem que haja uma verdadeira transformação em nossos corações? No contexto atual, essa história bíblica não é apenas um lembrete de que Deus é justo, mas também de que Ele está constantemente nos chamando para uma vida de arrependimento e mudança. Não se trata apenas de evitar o juízo,
mas de viver de acordo com os valores divinos, refletindo seu caráter em nossas ações diárias. Em vez de ignorar a seriedade desse versículo, devemos abraçá-lo como uma oportunidade de crescimento e transformação espiritual. Se a Bíblia é para ser vivida e aplicada em nossa vida, esse versículo de Amós deve nos ajudar a manter o foco em uma fé que realmente busca a justiça e a santidade. Por fim, a relevância desse versículo para os cristãos de hoje é clara. Ele nos chama a um compromisso sério com a santidade, um compromisso que vai além das bênçãos materiais ou da prosperidade momentânea. Ele nos lembra que Deus não aceita uma fé superficial ou uma religiosidade de fachada. A fé verdadeira é aquela que se traduz em mudança de vida, em arrependimento e em dedicação à vontade de Deus. Esse versículo não é apenas uma advertência, mas uma oportunidade de alinhar nossas vidas com o que Deus realmente deseja de nós, vivendo de maneira sincera e justa. Agora que você conheceu o versículo oculto de Amós, ficou claro o quanto ele desafia nossa visão de um cristianismo confortável. Não é? Esse versículo não apenas revela o juízo de Deus, mas nos confronta com uma pergunta crucial. Estamos realmente preparados para o dia do Senhor ou apenas esperando bênçãos sem viver uma fé genuína? Será que, no fundo, temos buscado a transformação verdadeira que Deus exige de nós? Este versículo, que muitos evitam pregar, nos ensina que não podemos viver de aparência. É preciso um compromisso profundo com a santidade e a justiça. O que você pensa sobre isso? Está preparado para refletir sobre sua própria caminhada espiritual? A verdadeira fé não está em rituais vazios, mas em corações rendidos e transformados. Então, que tal começar a aplicar esses ensinamentos hoje mesmo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar suas reflexões nos comentários. Afinal, a transformação começa com uma decisão, e você pode começar agora. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.